Beleza, galera? Vamos falar aqui sobre uma dúvida comum aí do pessoal, que é em relação a imóvel, tá? Então veja que eu coloquei aí no título: comprar, alugar e financiar como três coisas diferentes. E a resposta, claro, é depende. Depende de várias situações. Então a gente vai descrever alguns cenários para você entender por que depende, tá? Então veja, a primeira coisa é que você tem três opções. Ou você vai alugar o imóvel, então a gente está considerando que você não tem um outro imóvel, né? Senão não faria sentido, né? A princípio. Né? Então você quer comparar, né? Chama aí custo de oportunidade, quer comparar aí opções entre alugar e comprar um imóvel, né? Vamos pensar primeiro comprar e financiar, tá? O que que significa isso? Quando é que esse financiamento ele vai valer a pena frente ao aluguel, né? De maneira quase indiscutível. Ora, quando o financiamento, a parcela do financiamento for, né, menor ou igual ao aluguel. Porque ao invés de você estar pagando o aluguel, você vai estar pagando o financiamento. O problema, né, para que isso aconteça, você precisa dar uma boa entrada. Então, muitas vezes o pessoal não tem esse valor, não tem essa entrada. E aí o que é que acontece? A parcela do financiamento, ele acaba sendo maior do que a parcela do aluguel. Ah, mas aí eu estou pagando alguma coisa que será minha, né? Também tem esse argumento. Só que se sua parcela ficar muito grande e você fizesse, né, uma simulação em paralelo, por exemplo, pagando o aluguel e guardando a diferença, pode ser que empate ou saia ainda melhor ficar no aluguel. Então você tem que ter esse cuidado, né? Não sair aí na pressa. Então qual o cenário a princípio que seria bom? Era o qual? Você conseguir um financiamento onde a parcela ficasse menor ou igual ao aluguel. Só que aí vem um outro ponto, né? Muitas vezes, para você conseguir esse financiamento, onde você vai pagar uma parcela parecida com o aluguel, você vai, né, ter que dar uma entrada grande. Só que esse valor, ele colocado em uma aplicação, ele pode, né, ser igual, né, ao valor do aluguel e ainda sobrar alguma coisa. Então, é sempre análise de cenário, sempre análise aí comparativa. Vamos dar um exemplo agora, né, de compra. Por que eu quis separar a compra? Porque a compra a gente está imaginando que a pessoa não vai financiar nada. Então ele tem um valor, né, um montante, e aí ele está querendo comprar o apartamento. Se você vai comprar, por exemplo, vou comprar porque eu gosto, porque eu quero poder mexer, é minha casa dos sonhos, né? Então aí já entra outros aspectos. Mas vamos considerar do aspecto financeiro, de investimento. Então, se você vai comprar e você tem o dinheiro, você tem que comparar custo de oportunidade. Então, imagine o seguinte: imagine que você compra essa casa e deixa de pagar aluguel. Ok, né? Mas imagine o seguinte: que com esse valor, vamos dizer que você tem 1 milhão, imagine que com esse valor investido, você conseguia pagar o aluguel e ainda ter um rendimento, né, extra, a mais, né? Então, nessa comparação simples, seria melhor que você não adquirir o imóvel, porque você tem um investimento mais atraente. Além disso, você com o dinheiro na mão, você tem liquidez, você consegue movimentar rápido esse dinheiro, colocar em aplicações diferentes. O imóvel não, você tem que colocar ele para vender. Por exemplo, eu mudei muito, né? Já morei em várias cidades. Então, quando você tem um imóvel aí, o que acontece? Vai ter essa dificuldade se você tiver que mudar muito. E às vezes você até acaba tomando decisões porque investiu em uma casa, investiu em um apartamento em determinado local e não quer sair, porque você tem aquele investimento ali. Talvez se você for vender, as pessoas nem paguem o valor justo, né? Então, existem várias variáveis que você tem que considerar em diferentes, né, cenários, né? Claro que um outro ponto é o seguinte: a própria valorização do imóvel é mais um cenário. Então você adquiriu o imóvel, tudo bem, ele está rendendo menos com uma determinada aplicação, mas a depender do cenário econômico, né, se aquele imóvel está valorizando, né, você pode ganhar mais dinheiro do que se tivesse uma aplicação. Um outro cenário, por exemplo, agora pensando em investimento. A gente sabe que quando um imóvel ali está sendo construído, existem
vários riscos. Aquela obra pode não acabar, né? A empresa pode falir, pode acontecer aí muita coisa. Então veja, é diferente de quem compra no início da obra para quem compra no final, a obra pronta. Porque quem compra no final não tem mais riscos, os riscos aí são bem menores, tá? Então quem compra no início, no lançamento, acaba pagando mais barato porque ele está assumindo aí esse risco. Então o cenário também possível é você, por exemplo, fazer um investimento, né, comprar um determinado imóvel e logo após o vencimento, você vender esse imóvel com um certo ganho ali, né? Um ganho em capital, um ágio, né? Nesse cenário, o que é que você pode fazer? Talvez pensar em imóveis ali pequenos, das primeiras, né, parcelas ali, para depois você tentar passar na frente. Qual o risco? Você não conseguir passar, por exemplo, né? Então, tudo é análise de cenário. Não existe uma resposta trivial. Se alguém diz alugar é melhor, comprar é melhor, financiar é melhor. Na minha opinião, né, essa resposta é muito apressada, porque vai depender de várias variáveis aí. Inclusive a questão do consórcio, né? Também tem gente que critica consórcio, tem gente que diz que consórcio é bom. Veja, se você for sorteado logo no início do consórcio, provavelmente será, né, ótimo. Agora, se você for sorteado no final, vai ser um investimento que você só perdeu dinheiro. Tá bom? Até a próxima. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.